Oi pessoal, tudo bem? Sou Pedro Gomes, queria compartilhar uma breve palavra com vocês enquanto eu espero o meu trem aqui para ir para casa. A palavra tá, acho que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios que tanto os judeus pedem sinais como os gregos pedem sabedoria, mas buscam sabedoria, né? Mas nós pregamos a Cristo e esse crucificado, loucura para quem não acredita. E aí esse texto nos mostra três tipos de pessoas, né? O tipo daqueles que querem ver para crer, que no caso seriam os judeus ali no texto, né? Como o exemplo de Tomé, por exemplo, que ele só acreditou depois que ele viu as feridas e tocou a mão de Jesus e o lado de Jesus. Mostra também os gregos, que na ocasião são os filósofos e que buscam na razão a resposta para todas as perguntas, onde então o homem passa a ser o centro do universo e tudo existe por causa de mim. Então tudo que eu consigo explicar existe, o que eu não consigo explicar não existe. E o terceiro grupo seriam as pessoas que creem, simplesmente creem. E esse grupo é tido como louco, porque de fato é uma loucura. O próprio apóstolo Paulo fala que é uma loucura você acreditar que um homem foi crucificado e depois ressuscitou ao terceiro dia e que esse homem foi assunto aos céus depois com o corpo em tudo, né, corpo glorificado. É de fato uma loucura, mas é essa loucura que a gente chama de fé. É essa loucura que não tem uma explicação, porque loucura não se explica, né? Se você tenta compartilhar a sua fé com o seu amigo, você não consegue explicar. Você consegue de repente contar o que aconteceu com você, que eu acho que na verdade seria uma das melhores formas de você evangelizar uma pessoa, é você, claro, mostrar Jesus a ela, mas também mostrar o que ele fez na sua vida. Porque se você ficar tentando explicar o que você sente, é difícil, né? Colocar em palavras a experiência que você teve internamente, né? Então você consegue de repente provar para a pessoa que Jesus existe, mostrando o que ele fez na sua vida para com a pessoa. Mas na verdade eu queria falar sobre como às vezes a gente que tem fé, por algum momento da nossa vida, a gente se enquadra nos outros grupos. O grupo que precisa ver para crer, por exemplo, né? Esse grupo é o grupo que baseia a sua fé nos milagres. Então, enquanto ele vê milagre, ele está crendo. No dia que o culto não foi poderoso, ou no dia que não teve cura, ou no dia que a presença de Deus não se fez sensível, sentida, isso também poderia ser um assunto para um outro vídeo. Se Deus está sempre com você, você está sempre sentindo Ele, né? Mas isso é uma outra história. Então esse grupo ele precisa ver para crer, quando na verdade a Bíblia diz, né, que benditos que não viram e creram, né? Claro que você vai ter momentos extraordinários na sua vida. Claro que todo mundo tem momentos miraculosos, porque são esses momentos que sustentam a sua fé também, né? Que startam a sua fé, onde você começa a crer, mas depois você passa a lembrar daquele momento e você fala, se aquilo aconteceu comigo, eu vou continuar crendo porque vai acontecer de novo, né? Isso é fé, né? Se você for como os judeus, você vai fazer parte desse grupo que precisa sempre ver para crer. É um grupo que não tem embasamento na palavra de Deus, é um grupo que está firmando a sua fé nos acontecimentos, né? Quando a melhor coisa a se fazer é firmar a sua fé na palavra e crer que vai acontecer. O outro grupo é o grupo dos que buscam o conhecimento, mas que tipo de conhecimento também, né? Porque eu busco o conhecimento mesmo tendo fé. Então, a fé não anula o conhecimento. O ser cristão não anula o, sei lá, ser estudioso, ser um filósofo. Você pode ser um cristão e mesmo assim ser filósofo. A diferença está em que aquelas pessoas, né, eles acreditam que tudo que existe é explicável. E a partir do momento que você tenta explicar tudo, chega uma hora que a sua cabeça não atinge a criação do Altíssimo. E aí, pelo fato de não atingir, você vai restringir, dizer que aquilo não existe? Não, você vai crer pela fé. Então, que nós possamos fazer parte desse grupo que crê, que quer ver milagres, que quer explicar as coisas, mas que mesmo sem ver milagres, mesmo sem explicar as coisas, crê. É uma opção, escolha crer. Escolha crer mesmo se você não está entendendo, porque e aí você pergunta a Deus e em algum momento da sua caminhada você vai ter a resposta daquilo. Que Deus te abençoe e que você tenha cada vez mais fé em Deus baseado na palavra de Deus.